A mais dura, porém elegante bofetada na cara que o capitão Bruninho poderia dar em um jovem jogador da seleção brasileira masculina de vôlei após a pra lá de precoce eliminação nas quartas de final do Torneio Olímpico de Paris 2024. Um claro conflito geracional revelado pela primeira vez aqui neste livro, juntamente com todo o seu sucesso no voleibol italiano, no voleibol brasileiro, do melhor sub-5 do mundo, filho de Vera Mossa e Bernardo Rezende, mas entre sombras e vitórias, Bruno Mossa de Rezende. Eu conto, é claro, depois da vinheta. Já vou contar como é que foi esta bronca que o Bruninho deu em um jovem jogador da seleção brasileira depois daquela derrota por 3-1 para os Estados Unidos, que jogou o Brasil lá para a 8ª colocação do torneio olímpico, mas eu tenho que pedir, é claro, para você se inscrever, deixar seu like e também compartilhar esse link com os amigos, que este é o Bolas e Livros, e aqui a gente faz essa comunidade exatamente para discutir e debater assuntos sempre apoiado num grande livro, seja ele lançamento ou dos mais clássicos, tudo tá por aqui. Você também pode rever outros tantos livros bacanas que a gente já resenhou nesse bate-papo. O Brasil não começou nada bem, tampouco era favorito para este torneio olímpico de Paris 2024, mesmo sendo, eu sei, tricampeão olímpico em Barcelona 92, Atenas 2004 e Rio 2016, outras 3 medalhas de prata em Los Angeles 84, Pequim 2008 e Londres 2012, realmente o Brasil não era considerado um dos favoritos. Perdeu logo de cara para a Itália, depois perdeu para a Polônia, venceu o Egito e assim topou com os Estados Unidos lá nas quartas de final, e aí não tinha muito o que fazer realmente. O Brasil foi eliminado com uma geração que vem buscando seu lugar ao sol. E aí vem a grande pedrada que o Bruninho, parte desse ciclo super vitorioso da seleção brasileira. Sua primeira Olimpíada foi a prata em Pequim 2008, e depois a prata em Londres 2012. Então já tinha 2 medalhas olímpicas e sabia como que era sofrer isso, como era viver isso também. Um capítulo muito bonito na Rio 2016, no Maracanãzinho para lá de lotado, na vitória contra a Itália. Então aquele abraço de ouro que ele se refere com o companheiro Serginho, o Bruninho foi moldado um pouco já nessa sombra, claro, sombra dos pais jogadores de vôlei. Aliás, o começo da sua carreira, em que ele disse que é o melhor sub-5 do mundo, é lá no Perugia, na Itália, acompanhando a mãe, Vera Mossa. O Bernardinho também estava por lá, já exercendo seu trabalho de treinador. E o Bruninho foi forjado num time olímpico que, de cara, eu até fiz uma cola aqui, tinha Giba, Murilo, André Nascimento, André Heller, Dante já estava nesse time, não, Dante é no time de 2012, o Serginho já estava nesse time, o Rodrigão, em 2012 ganha o Wallace, Leandro Visotto, Ricardinho, Lucão, não sei se eu já falei, mas o Lucão entra em 2012, perdoe a quem mais eu possa ter esquecido, mas um time de jogadores muito, muito cascudos, que aprenderam realmente, sentiram exatamente toda a derrota, essa construção do vôlei. O Brasil já havia sido campeão da Liga Mundial 2002, 2006, 2010, tricampeão, um feito inédito realmente, conquistado o ouro olímpico lá em 2004, com Giovanni Gavio, Giba, por exemplo. Mas aqui existe um ponto que eu apontei, que você talvez viva isso no seu trabalho, eu vivo isso no meu trabalho, e a gente não tem que exatamente julgar uma coisa ou outra, mas sim retratar e mostrar como isso é diferente de jovens jogadores. Bruninho hoje tem 38 anos, a minha idade. Quero apenas contar que na página 198 vem o melhor trecho disparado deste livro. Não tenho tempo para ler, tô sem tempo, comprei o Entre Sombras e Vitórias, que tem 206 páginas da editora Sextante, mas estou um pouco sem tempo para ler, me ajuda, por onde eu começo? Olha, na boa, lê, é rápido, é uma leitura gostosa, muito rápida, escrita por David Romani e Gian Paolo Maini, são repórteres italianos da Gazzetta dello Sport, acompanharam a carreira do Bruninho bastante lá no Modena da Itália. O Bruninho tem 3 vitoriosas, brilhantes passagens pelo Modena da Itália, e aqui então, enfim, ele fala assim: após a derrota, Bernardinho diz algumas palavras, eu sigo sentado, me cobrando, me questionando, analisando meu desempenho como sempre fiz.
principalmente nas derrotas. Então, um dos jovens se aproxima e pergunta: Bruno, a gente fica em Paris ou já volta para o Brasil amanhã? A resposta resume a minha história olímpica e encontra o maior motivo da minha tristeza. Não sei, eu nunca fui embora antes do último dia. É ou não é a maior bofetada na cara que um jovem jogador poderia receber? Eu espero que esse jogador não tenha se sentido doído com essa bofetada na cara, mas sim motivado como certamente Giba fez com o Bruninho, como Serginho fez com o Bruninho, André Heller, Dante e André Nascimento são mais ou menos contemporâneos, Ricardinho também é mais velho que o Bruninho, então acho que são jogadores que sentiam muito mais a derrota. Quando o Brasil vence Atenas 2004, ali é a consagração de um voleibol de altíssimo nível, uma seleção, Nauber também, que havia sido campeão em absolutamente todas as categorias de base da seleção brasileira, buscava aquele primeiro ouro olímpico, aquele título olímpico que felizmente aconteceu. Eu lembro de assistir e me encantar bastante com essa partida, e guardadas as enormes proporções, foi um dia da derrota para os Estados Unidos que, poxa, marcou bastante. O Brasil, falando, claro, de Paris 2024, pô, foi um dia amargo, foi um dia estranho. O Bruninho conta que depois, fui ver o futebol, fiquei na Vila Olímpica, me dei essa chance pela primeira vez, já que eu não estava fazendo nada, o time sim volta pro Brasil, mas aí fui ver o meu amigo Gabriel Medina, não sei o quê, enfim, falar as coisas que ele julga importante também viver, mas o Brasil volta mais cedo para casa, fato. Então isso machucou bastante o Bruninho, eu não sei qual é a percepção disso em jogadores mais jovens. Eu não sei exatamente como esses jogadores mais jovens, como as pessoas mais jovens de uma maneira geral, sentem a derrota, sentem um resultado negativo. Eu acredito que eles sentem, mas sentem do jeito deles. Como o Bruninho relata aqui, pô, tinha um mexendo no celular, tinha outro ouvindo música, tinha outro fazendo não sei o quê, outro arrumando as malas, não sei o quê. Tinha alguém mais choroso ou não, mas, poxa, em geral, um cara vira pra ele e fala assim: e aí? Sabe quando a gente volta pro Brasil? Fala, pô, parceiro, eu sou 3 vezes medalhista olímpico em Londres, em Pequim, em Londres e na Rio 2016, então não venha me perguntar disso. O Brasil tem nesse caminho com o Bruninho também uma duríssima derrota para a Argentina, que o Brasil perde a medalha de bronze. Aliás, o Brasil não tem uma medalha de bronze olímpica, né? Então não dá para dizer nem que isso é algo que falta, uma vez que o time tem 3 medalhas de ouro, repito, em Barcelona 1992, em Atenas 2004 e na Rio 2016. Mas eu quero saber de você, acredita que essa frase do Bruninho tenha sido prepotente, arrogante, ou realmente tem que cobrar? É um conflito geracional exposto? Você que é jovem, joga um joguinho no celular depois, tá tudo bem? Como é que é isso? Também vamos fazer dessa, exatamente o que eu disse antes, uma comunidade que a gente possa debater exemplos triviais do nosso dia a dia, apoiado em livros. Outra frase bem bonitinha que eu quero contar: o Bruninho acompanhou bastante a vida dos seus pais, né? Por isso acho que é Entre Sombras, e esse é um ponto até que eu acreditava que o livro seria um pouco chapa branca, sabe? Aquele livro que não fala mal de nada, não sei o quê, mas o Bruninho fala dos momentos dele de mais acesso de raiva, e que ele vai buscar essa explicação lá atrás, quando ele vira para um treinador que está conversando com o Bernardinho e fala assim: eu sou o melhor sub-5 do mundo. Querido, não tem categoria sub-5 pra gente medir se você é o melhor jogador do mundo na sua idade ou não. Mas o Bruninho já era muito competitivo, entendia essa competição dos pais, fazia desenhos naquela época, nos anos 80, 90, colocava um papel assim na frente da TV e anotava a posição dos jogadores, algumas jogadas. Então o Bruninho já fazia isso quando a comissão técnica do time da mãe se reunia na casa dele para assistir vídeos, cassetes de VHS. Então o Bruninho já fazia essa análise tática e era alguém muito competitivo desde pequenininho. Teve seus momentos, seus acessos de raiva e praticava todo tipo de esporte. Fã do Túlio Maravilha, Bruninho é botafoguense, declaradamente botafoguense, e olha, teve até um relativo sucesso no badminton. Ele poderia se encaminhar para o badminton, até que um dia, também é uma passagem muito importante desse livro, o Bruninho tem um dos seus acessos de raiva, ameaça quebrar uma raquete, e aí sim quem o ameaça é o técnico, o pai, técnico não, mas o pai Bernardinho, não o técnico, mas o pai Bernardinho, fala: eu vou te tirar da quadra se você continuar com esse negócio de querer quebrar a raquete, para com isso,
que não é por aí, não foi assim que eu e sua mãe a gente te educou. Os pais separados, então mexe isso realmente na cabeça do Bruninho. Ele conta que com 12 anos começou a frequentar a psicoterapia, e ali é algo que ele foi entendendo depois de um tempo que ele precisava voltar ali durante os jogos, no meio dos jogos. Ele tinha uma frase, ele ainda tem, né? Ele joga no Vôlei Renata em Campinas, ele ainda tem uma frase que eu estou buscando aqui: eu sou mais forte que qualquer obstáculo, eu sou mais forte que qualquer obstáculo. Como se fosse um mantra que ele trabalhava com Juliano, alguém que ele cita bastante no livro, exatamente para superar esses desafios, se acalmar, ter uma tranquilidade. Eu sou mais forte que qualquer obstáculo. Aqui eu vou recorrer mais uma vez a uma cola, porque os títulos do Bruninho são inúmeros e, assim, não tô elogiando à toa, não. O Bruninho, e além disso, o time CIMED vai mudando de nome, né? E o Bruninho é campeão brasileiro em 2003, 2004 com o Unisul CIMED, e depois com o CIMED Florianópolis é campeão em 2005, 2006, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010. Ele vai conquistar esse título ainda outras 2 vezes com o RJX, aquele time do Ike Batista, 2012, 2013, e com o Vôlei Taubaté na temporada da Covid 2021, exatamente. E a isso, bom, além dos títulos com o Modena e o Civitanova, time que ele foi inclusive campeão mundial de clubes da Liga dos Campeões, do Campeonato Italiano, da Copa Itália e Campeonato Italiano com o Modena Vôlei. Enfim, um jogadoraço que conquistou absolutamente tudo, mas começou a sua carreira na seleção brasileira de uma forma um tanto conturbada. Então, com 19 anos, quando ele ganha esse primeiro título brasileiro, ele é eleito o melhor levantador. E aí é colocado na lista do Bernardinho, na lista ampliada que se diz para os jogadores que vão à Liga Mundial. E ele vira e fala: pai, você não me falou nada. Não falei nada porque você não tinha que saber. Você tinha que saber como jogador. A relação que a gente tem aqui é como treinador e como jogador. O Bruninho chama, assim, o Bernardinho de pai à beira da quadra. É difícil falar: ô Bernardo, vem cá, e é o seu pai, né? Então tem essa relação, mas tem esse chamamento, tem esse pronome, mas não é por ali que eles se relacionam, assim, não é essa relação fria, não, estamos dentro da quadra. Não, somos pai e filho, sim. Acontece que lá, em 2007, você se lembra que era o PAN, Rio 2007, a gente foi muito feliz naquele Pan-Americano, e o Ricardinho volta da seleção brasileira num período de folga. Ele amplia um pouco a folga dele. Havia uma discussão que aqui não está escrito nesse livro, mas no livro do Ricardinho, que é excelente, escrito pelo meu professor de faculdade, Luiz Carlos Santos, ali debate-se uma coisa que fala-se de uma premiação. O que está o que está em jogo ali não é exatamente o tempo de descanso, mas sim uma premiação. E o Bruninho não fala de premiação, mas ele fala assim: no entanto, o Ricardinho não chegou no dia seguinte junto com o resto do grupo. Não fiz perguntas e continuei treinando. Vi meu pai com o rosto tenso, com cara de poucos amigos. Ele devia ter seus motivos para estar daquele jeito, pensei. Mas, quando estou na seleção, procuro não lhe dirigir a palavra. Nas quadras, ele é Bernardinho, o treinador da seleção brasileira, e não Bernardo, meu pai. Sempre respeitei o distanciamento que deve existir entre técnico e atleta. Ali não há espaço para a relação de pai e filho. E aí, avançando um pouquinho mais, exatamente para a gente chegar na parte do corte do Ricardinho. Meu pai e sua comissão técnica não aceitaram o atraso de Ricardinho. Acredito que consideraram seu comportamento pouco profissional e decidiram cortá-lo do Pan-Americano. Resultado, fui convocado no lugar dele. Seria a minha primeira participação em um torneio internacional daquele calibre, como reserva de Marcelinho. O Brasil vence aquele torneio, é campeão pan-americano em 2017. Nos primeiros jogos existia até uma certa vaia, que o Bruninho lembra disso evidentemente muito mais do que eu. Eu lembro que havia sim uma pressão da mídia sobre o corte do Ricardinho,
e um certo protecionismo, um certo paternalismo, um certo nepotismo do Bernardinho com o filho Bruninho. Bruninho se divide ali na armação das jogadas com o Marcelinho e o Brasil é campeão no Rio de Janeiro, o título que o Brasil ainda viria a conquistar também em Guadalajara. Em 2011 o Brasil já sobrava no continente até a Argentina resgatar de novo seu futebol e bater no Brasil, inclusive na disputa de medalha de bronze. O Bruninho lembra com muita mágoa, não sei, mas até com bastante intensidade, que aquelas vaias do Maracanã foram caladas na Liga Mundial em Belgrado, em 2009, quando o Brasil é campeão da Liga Mundial pela primeira vez, e também na Rio 2016. E aqui é o último trecho que eu vou ler deste livro, que realmente é surpreendente, positivamente surpreendente. Então, na Rio 2016 seria, o último jogo de Bernardinho no comando do Brasil. Ele e eu nos abraçamos como treinador e capitão, como pai e filho. Um abraço que rasga o tempo, um gesto que também é um rito de passagem. Não sou mais apenas o filho do Bernardinho, agora sou o Bruno, capitão da seleção que venceu o ouro no Rio e fez o Brasil enlouquecer. Fez o Brasil enlouquecer, alguém muito talentoso, um craque realmente de bola, e por isso acredito que esses craques eles têm essa relação que eu contei no início do vídeo, que ele fala para um jovem jogador que pergunta se ele vai, e aí, a gente vai voltar pro Brasil agora? A gente tá de folga? Por isso ele vira para um jogador e fala assim, parceiro, eu nunca fui embora de uma Olimpíada antes do último jogo, então não sei, isso tudo é novo para mim, eu quero vencer. E aí vem, então, eu disse que era o último trecho que eu ia ler, mas a frase final do livro, que eu não leio o livro aqui pra já te contar o que é. Assim, porque pra gente debater bastante, se você já leu, se você tá pensando em comprar, se você quer saber um pouco mais, se você quer saber o número de páginas, quer saber se tem fotos. Não tem, tá? Aliás, isso é um problema, o livro tá ficando muito caro. Se a gente colocar foto, então vai ficar, acho que ainda mais caro. Meu nome é Bruno Mostra de Rezende e, mesmo vivendo entre sombras e vitórias, não vou fugir do meu destino.